Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar sobre os emprestados do São Paulo, quem é que pode acabar pintando aí para a sequência da temporada. Vamos falar sobre 4 nomes, tá? Por quê? Esses 4 nomes, na última reunião, o Belmonte inclusive falou em entrevista aqui no canal do Arnaldo Tironi, que teria uma reunião, né, na sexta-feira, para tratar sobre reforços com o Zubeldia, e nesta reunião a gente conseguiu a apuração de que alguns jogadores emprestados seriam comentados neste momento e que alguns vídeos, né, o departamento de scout, todo mundo que faz esse trabalho, iria separar alguns vídeos, uma coisa que aconteceu com o Luciano, por exemplo, né, que o próprio Zubeldia comentou em entrevista, e outras situações, iriam preparar compilados de vídeos para o Zubeldia dar uma acompanhada em 4 jogadores que estavam emprestados. São eles Jackson Mendes, Igor Elisiero, Orejuela e Ray Ramos. Esses 4 jogadores foram os 4 que o Zubeldia viu os vídeos, viu as filmagens, ou pelo menos foi entregue até ele, para ele fazer essa avaliação aí de quem poderia pintar, né? Porque o treinador já sabe que tem 4 atletas ali que são profissionais, que estão emprestados, que poderiam ser utilizados, e ele gostaria de dar uma olhada, ver quais são as características, o que poderia agregar, até para que, no caso de Orejuela, Jackson Mendes e Lisiero, ele tomar a decisão se vai utilizá-los realmente durante essa temporada, e no caso do Ray Ramos, se ele olhasse, analisasse, falasse, poxa, eu quero realmente esse cara, o São Paulo tem a opção de pedir de volta do Ceará o Ray Ramos, inclusive, que tem feito uma ótima temporada no Ceará, ter feito alguns golaços, tem conseguido ter uma sequência interessante lá. E aí a gente já começa pelo Ray Ramos. O São Paulo tem um certo um olhar para a lateral direita. O São Paulo ele não vai contratar em um primeiro momento, não é uma prioridade no mercado, é mais um olhar. Até porque o Rafinha tem algumas questões físicas, Moreira e Igor Vinícius, eles vêm de contusões aí, principalmente na temporada passada, contusões sérias. Então, por mais que eles dois sejam jogadores em que o Zubeldia aposta e a direção acredita que são bons valores para o futuro, há um olhar um pouco mais crítico. Por quê? No início da temporada chegou o momento do São Paulo não ter lateral direito. E o São Paulo não quer que isso aconteça, então por isso que há esse olhar um pouquinho para a lateral. Acredito, até pela apuração que eu fiz, que não vai ser uma contratação, mas analisar mesmo o que o clube tem à sua disposição. Inclusive, a gente falou sobre as categorias de base, o Igor Felisberto é um nome preparado para a próxima temporada, é um jogador que o Zubeldia gosta bastante. Então ali, aproveitando, já que você vai ver alguns vídeos, olha esses 2 jogadores aqui que a gente também tem contrato e estão emprestados. E aí ele recebeu o Ray Ramos, mas em um primeiro momento o Ray Ramos deve realmente ficar no Ceará, terminar a temporada no Ceará, e aí sim vai ser uma avaliação posterior, né? A dezembro o Zubeldia deve olhar, o Ceará talvez possa querer a manutenção dele, ou apareçam propostas, mas acho difícil neste momento que o Ray Ramos seja devolvido, ou que o São Paulo peça o seu retorno. Já no caso do Orejuela, o próprio jogador, né, falou em entrevista que gostaria de ficar, e aí eu também consegui algumas informações interessantes. A tendência, no primeiro momento, é do clube realmente liberar o Orejuela para o Independente de Medellín. Tá? Lembrando que o Orejuela ele tem contrato até março de 2025, ou seja, ali por volta de setembro ele já vai poder assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Não faz sentido, na visão do São Paulo, um novo empréstimo, porque ao final desse vínculo vai ter só mais 3 meses ali de contrato e não faz muito sentido para o São Paulo fazer esse tipo de negócio, a não ser que aí é uma outra opção que está sendo conversado. O Independente Medellín sinalizou o interesse da manutenção do Orejuela, porém o Independente Medellín não tem condições financeiras no momento de fazer uma contratação, uma compra do jogador. E o São Paulo gostaria de, na medida do possível, ser ressarcido com isso. As partes conversam, ainda não tem nada encaminhado, não tem nada realmente um acordo, é alguma conversa para que ele continue no Independente Medellín. Pode acontecer de, por exemplo, o Orejuela já recebeu uma sondagem do River Plate, bem pequena, não foi nada que acabou sendo construída. Mas tem a possibilidade, por que não, de uma outra equipe ter interesse no Orejuela, e aí o São Paulo vai analisar essa outra equipe se ela tem condições de
fazer uma oferta de compra. Mas no momento não é isso que deve acontecer. E ele gostaria até de permanecer no próprio Independente Medellín. Aí as partes estão conversando por uma rescisão do São Paulo com o Orejuela, e aí ele acerta em definitivo com o Independente Medellín, para que o São Paulo mantenha um percentual ali do jogador, mantenha um percentual considerável até, sabe, não vai ser algo de 10, 15%, um percentual até que considerável, né, na minha apuração, essa palavra que foi falado, uma porcentagem considerável do atleta, para que ele assine em definitivo com o Independente Medellín, e o São Paulo fica aí, né, com o jogador, com porcentagem do jogador, para que se apareça alguma proposta de compra lá no futuro, ele possa também ser ressarcido aí, tentar diminuir o prejuízo que foi a contratação aí do Orejuela, tá? Num primeiro momento também, mesmo o Zubeldia analisando, só se for algo muito fora da curva, que o Zubeldia olhar e falar, não, meu Deus, eu preciso desse lateral comigo, o que não deve ser a tendência, tá? Então, o Zubeldia vai ter essa decisão aí, vai ter essa tomada de decisão, fica a cargo do Zubeldia, mas no primeiro momento a impressão que fica é de que realmente haja negócio com o Independente Medellín. Agora vamos falar sobre Exson Mendes. O próprio jogador confirmou uma informação que a gente trouxe aqui no canal, de que o Independente Del Valle não fez uma proposta, fez uma sinalização ali, uma conversa que já estava bem avançada. Ó, queremos contar com o Exson Mendes, assumimos aí o valor do salário dele, gostaríamos de contar com o empréstimo até o final do ano, fica a cargo de vocês aí para a gente só formalizar no papel. Não foi uma proposta, foi uma primeira conversa. Proposta, de fato, eu acredito que é quando tem um papel timbrado ali, mandado para o clube. Isso não aconteceu. Mas nessas conversas já houve um avanço. E aí fica a cargo da decisão do próprio Zubeldia. O Zubeldia que vai decidir, vai analisar o Exson Mendes. Num primeiro momento, a informação que eu tive, não é um nome que empolga tanto, mas que ele quer conversar, ele quer dialogar, ele quer entender um pouquinho mais. Tá? Então, em um primeiro momento, o Exson Mendes fica até abaixo do Luizieiro, que a gente já vai falar daqui a pouco, mas o Exson Mendes também será analisado e vai depender do Zubeldia. Não tem, é de duas uma. Ou ele realmente será aproveitado, ou ele vai acabar indo para o Independente Del Valle, que tem muito interesse em contar com o jogador. O próprio jogador também tem um interesse de jogar no Independente Del Valle, só que o Mendes ele não vai forçar uma barra, tipo, não, ó, quero ir, dá um jeito de negociar. O Mendes ele é muito certinho nesse quesito. Ele não é o cara que cria essas rusgas. Então, se o Zubeldia chegar e falar, ó, conto com você, ele vai, não vai querer o desejo dele, que é ir voltar para o Equador, e vai acabar brigando por espaço no São Paulo. Em um primeiro momento, eu acredito que ele vai acabar indo para o Del Valle, tá? Eu não acho que ele vai ser utilizado pelo São Paulo, até porque o São Paulo busca já um primeiro volante no mercado. Acredito que o Mendes não vai acabar ficando e faz mais sentido para o São Paulo ele voltando para o Equador e se valorizando para quem sabe no futuro o São Paulo consiga aí um dinheiro, alguma venda do jogador, lembrando que ele tem contrato até dezembro de 2025. E aí para a gente fechar, Lisieiro. Lisieiro é o nome em um primeiro momento que mais agrada a direção e a comissão técnica para que continue. O Luizieiro ele tem contrato até dezembro deste ano e no primeiro momento o São Paulo não pensa em uma renovação de contrato, pensa em realmente deixá-lo no elenco, né? Porque é um jogador que pode fazer mais de uma função, até no próprio meio campo, ele pode ser um primeiro, pode ser um segundo, pode ser um terceiro homem do meio campo, ele pode, por algumas oportunidades, até suprir um pouco na lateral esquerda, é uma posição que ele jogou desde as categorias de base, inclusive na Copa São Paulo, onde ele se destacou em 2018, foi em 2018 que o São Paulo acabou perdendo para o Flamengo na final, lá no Pacaembu, inclusive estava lá naquele jogo. O São Paulo entende que, e naquela ocasião ele foi eleito o melhor jogador da competição, jogando, né, revezando um pouquinho, começando como lateral e às vezes indo para o meio, mas o São Paulo entende que pode ser um jogador que pode agregar mais destes todos que a gente citou. E num primeiro momento, pelo que o Zubeldia viu e soube, agradou no contato inicial ali, no primeiro momento ali, é um nome que realmente deve ser utilizado, deve ser reintegrado, tá? A expectativa é bem boa, inclusive, da parte do jogador, né, que recebeu ali uma sinalização que deve realmente se apresentar para o CT da Barra Funda nos próximos dias
já para iniciar os treinamentos, depois de um período de férias, né? Ele vem de uma temporada europeia, a tendência dele, depois desse período de férias, ele vai se apresentar no CT da Barra Funda, vai treinar, vai pegar forma física, e aí sim deve ser utilizado pelo técnico Zubeldia. Os 4 ainda não tem martelo batido, tá? Ainda fica muito na questão da decisão do Zubeldia, mas só para a gente fazer um resumo aqui. Rai Ramos deve continuar no Ceará. Orejuela, a tendência é ter o seu contrato rescindido com o São Paulo mantendo o percentual dos seus direitos. E Exxon Mendes deve ser negociado com o Del Valle e o Lisieiro deve ser reaproveitado. Beleza? É o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe nos comentários quem você gostaria que fosse utilizado. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.